Como foi de festas, de Ano Novo? Não falamos desde o ano passado, Zaratini. Foi tudo ótimo. Muita possibilidade aí de abraçar amigos, amigas, parentes. Ainda curtimos uns diazinhos aí na praia, graças a Deus. Muito bom. Você esteve lá no e vocês, no tudo bom? da Bahia? Tudo jóia. Fomos, demos uma rodada aí, dessa vez fomos para a África do Sul. Uma vez a gente encontrou o Zaratini no Chile, né? Estávamos aí, por acaso, nos encontramos lá num passeio. E essa vez a gente foi para Cape Town, Zaratini. Vale muito a pena, viu? Gostei muito. Fomos a Joanesburgo, tá? Ficamos um tempo em Cape Town. Foi bem interessante. Zaratini, você esteve na festa do PT de 46 anos? Tivemos sim. Teve também reunião do Diretório Nacional, né? Muito bom. Muito bom. Agora vai ter muitas festas do PT aí nos municípios, né? O pessoal está fazendo as comemorações. Agora é um mês que vai ter muita comemoração nos municípios, né? Isso vai ser muito bom. Sim, 46 anos, né, de partido. E nesse evento, Zaratini, o Lula fez uma declaração dizendo que a guerra, que a eleição vai ser uma guerra, que não é o Lulinha, né, abandonando Lulinha, paz e amor, já chamando a militância para atuar na eleição. Qual que é a sua expectativa? Você acha que essa eleição vai ser muito dura? Tem chance de levar no primeiro turno? Como que você vê esse outubro de 2026? Olha, a chance de levar no primeiro turno tem, porque se continua a polarização, praticamente nós vamos ter 2 candidatos, né? Se continuar. Pode ser que a gente tenha outros candidatos ou candidatas, né, que surjam de dissidências no campo da direita, porque o que a gente está observando é uma situação de que a direita não está se organizando, né, em torno da candidatura do Flávio Bolsonaro, ela está abrindo, né? Você vê movimentos assim como, por exemplo, Ciro Nogueira procurar o presidente Lula, né, para pedir o pinico. Você vê o lançamento aí do Kassab, o Kassab dizendo que vai lançar um candidato e juntou 3, né, pré-candidatos para lançar um candidato. Então, é uma coisa que vai se acontecendo. Você tem a situação do MDB, que ninguém sabe direito ainda para onde vai. E geralmente acontece que quando o MDB esgarça demais, um campo puxando para cá, outro para lá, eles lançam um candidato. Então, e pode ser que aconteça de várias candidaturas, aí dificulta uma vitória no primeiro turno. Mas eu acredito que é possível, sim, a gente ganhar no primeiro turno. Agora, vai ser uma eleição difícil, né? Porque nós vamos ter aqui uma frente empresarial, uma frente das forças mais atrasadas que vão tentar barrar nossa vitória. Eu não tenho dúvida nenhuma de que os Estados Unidos vão atuar, né, que as redes sociais vão trabalhar para a candidatura da direita. Então, vai ser uma guerra, né? A gente vê aí a quantidade de fake news, de mentiras. Os caras jorram mentira por todos os poros, né? Então, isso vai dificultar a discussão da campanha. Então, nós temos que ter um trabalho muito grande de esclarecimento, de enfrentamento. O presidente Lula falou lá, não podemos deixar o cara falar uma coisa contra nós sem ter resposta. Então, nós temos que responder todos, né? Todos aqueles que ficam atacando o governo, atacando o PT, atacando o povo brasileiro. Eu, inclusive, estou me organizando aqui, Rovai. A gente está detectando vários desses pequenos influencers aí, que vão ser candidatos, uma parte deles, e que a gente vai começar a acompanhar agora e responder, né? Lógico que eu não consigo fazer isso no Brasil inteiro, mas em algumas cidades aqui do estado de São Paulo nós vamos fazer isso. Nós vamos pegar esses caras e vamos para cima deles, né? Então, não vamos deixar ataque sem resposta. Vamos trabalhar nisso. Muito bom. Ontem a gente, já te passo, ontem a gente mostrou até aqui, então, vários perfis aí no Instagram de extrema-direita,
estão publicando uma fake news, já foi desmentida por várias agências de checagem, G1, UOL, tudo, a gente desmentiu, que é com um vídeo editado como se o Lula tivesse sido interrompido no Panamá porque estava bêbado. E eles postando lá e a plataforma mantém no ar. É mentira, ele foi interrompido porque está um problema na tradução simultânea. E estão lá milhares de views. Um absurdo, né, Rovai? Não, tem que ter uma estratégia de redes aí, já melhorou um pouco a ação do partido nesse sentido, da Fundação Perseu Abramo, tem alguns militantes aí de redes digitais atuando de forma profissional, me parece, isso já dá para perceber nas redes, é uma iniciativa que eu considero já um avanço, mas ainda preciso muito mais, né? Está muito distante, e inclusive do ponto de vista das ações do governo. O pessoal falava muito mal do Pimenta nessa área, trouxeram equipe, gente do Pernambuco, de não sei onde e tal. Sinceramente, eu quero dizer aqui que eu não vi essa melhora na ação digital do governo. Ainda estamos muito dependentes das chineladas que o Lula dá para poder fazer as redes andarem a nosso favor. E eu queria perguntar para o Zaratini, não sei se... e o vice, a grande questão agora, o Alckmin, alguém, você defende, seja alguém do MDB, uma mulher, Simone Tebet, qual que é a sua avaliação, Zaratini? Olha, tem um xadrez aí que a gente vai ter que compor, né? E, logicamente, o principal articulador dessa composição é o próprio presidente Lula, né? Então, o presidente Lula está conversando com lideranças do MDB, você sabe que o MDB é dividido, né? Então, para conseguir que o MDB indique o vice, tem que ter uma aliança formal. Não é uma aliança informal, é uma aliança formal. Então, de fato, o MDB tem que se dispor a coligar com o PT, na indicação do presidente. E o MDB, em São Paulo, é comandado pelo Michel Temer e pelo Baleia Rossi, que são aliados do Tarcísio, né? Estão no governo do Tarcísio. Então, a primeira dificuldade, né? Depois nós temos que resolver também a nossa candidatura a governador em São Paulo. Então, um dos nomes cotados é o do Geraldo Alckmin, né? Tem também o nome do Haddad, tem o nome do Márcio França e agora tem o nome da Simone Tebet também aí na parada, né? E a gente está vendo que esse xadrez, então, tem que ser composto. Se o MDB, eu acho muito difícil, se dispusesse a uma aliança, aí teria uma movimentação, né? Uma possibilidade de movimentação do Geraldo para ser o candidato a governador em São Paulo. Mas isso não está colocado ainda, né? Então, nós estamos ainda no meio da conversação, eu acho que está muito cedo. Agora, eu acho que a situação no estado de São Paulo é muito interessante, viu? A gente tem condições de ganhar a eleição. Hoje mesmo teve aqui comigo prefeitos do Pontal do Paranapanema, né, onde o governador teve lá numa visita e eles abriram uma faixa, né? Governador, o interior pede socorro, né? O governador pegou o telefone no dia seguinte e ligou, puto da vida, para o prefeito, falando: porra, você não pode fazer isso, e começou a se defender, que o governo dele, e depois ainda ameaçou o prefeito. Falou: olha, se vocês não pararem com isso, vocês vão sentir a mão forte do meu governo. Nossa. Ameaçando o prefeito. Então, vocês vejam que a situação não está boa para o Tarcísio, né? Os pedágios free flow que estão espalhados pelo estado inteiro, o serviço da Sabesp, que é um serviço de péssima qualidade, né? Ele não tem coragem de decretar o rodízio, porque na situação hídrica que vive a Grande São Paulo, ele já deveria ter decretado um rodízio
garantindo que todo mundo tivesse um dia que não pudesse consumir água, né? Ou que economizasse água. Por quê? Quem é que está pagando o pato dessa situação? É a periferia, é o povo mais pobre, é o cara que mora em regiões altas, que a água não chega. Então, ao invés de fazer uma coisa democrática, olha, temos um problema, todo mundo vai ajudar. O camarada que mora em Pinheiros, que mora nos Jardins, que mora no Morumbi, vai ter um dia também sem água. E aqueles que moram na periferia, também um dia sem água. Igual para todo mundo. Mas não, o Tarcísio não tem coragem de fazer isso, né? E nós vamos chegar em março, abril, numa situação difícil na cidade de São Paulo, viu, em relação à falta d'água. Aí eles ficam dizendo, não, nós vamos investir bilhões. Porra. Hoje saiu um cara na Folha dizendo, vamos consumir água da Billings. Tá bom, despoluir a Billings, né? Não é fácil, Zarate, não. Eu concordo contigo sobre a possibilidade em São Paulo. Acho que realmente há uma possibilidade bem factível de disputar a eleição e vencer o Tarcísio com tudo isso que você está mencionando. Discordo sobre o PMDB, o MDB. Acho que o MDB é muito traumático para dar a vice. Eu não confiaria em ninguém do MDB depois da traição do Temer. Acho muito complexo isso, mas isso é um outro assunto. Eu queria te perguntar sobre as chapas proporcionais, porque um dos nossos grandes gargalos é o Congresso. A gente tem 130 deputados, se tiver 135 deputados progressistas. E aí eu vi uma estratégia que me parece adequada e queria a tua opinião, que é de alguns puxadores de voto que furam a bolha, tipo o Zé de Abreu aqui no Rio de Janeiro, a Big Brother Ana Paula Renault aí em São Paulo. Queria saber a tua opinião sobre esses nomes. Raí. São bem-vindos, o Raí, né, o irmão do grande Sócrates, e que tem já um grande trabalho social em andamento. Qual é a tua opinião sobre esses nomes nas chapas para deputados federais? Olha, eu tenho uma ideia completamente diferente dessa, né? Porque, primeiro, esses nomes que vocês falaram têm dificuldades, né? Por exemplo, a Ana Paula, ela tem um contrato com a Globo que ela não pode participar de eleição por 2 anos, ela não pode se filiar a partido político por 2 anos, né? Então, tá fora do jogo, né? A não ser que ela rasgue o contrato, mas acho que ela não vai fazer isso, né? Você falou do Raí, né? O Raí já foi cogitado N vezes. E ele não tem disposição de ser candidato. Já está. Então, eu acho assim. Tomara que a gente consiga nomes, mas temos que conseguir. Não adianta ficar jogando na imprensa. O nome desse, o nome daquele. Tem que ir lá conversar com a figura e ver se fecha e trazer, entendeu? E aí anuncia, né? Como foi feito o Zé de Abreu aí, né? Que o Quaquá filiou o Zé de Abreu e tal. Tomara que ele vá além do nosso eleitorado. Mas eu acho que tem um outro problema. O nosso problema é a gente ter uma chapa mais numerosa e mais espalhada pelo interior dos estados. Particularmente estou falando de São Paulo. São Paulo, a maioria dos candidatos a deputado federal se concentram na grande São Paulo. Olha aí, Santos, tem candidato a federal aí do PT, Rovai? Até o momento, não. Tem gente querendo convencer o Caseiro a sair candidato a federal. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Então, tem Santos, tem São José dos Campos, tem Ribeirão Preto, tem Sorocaba. Agora, Campinas, o Pedro Torinho decidiu ser federal, né? Então, vai ter um candidato a federal em Campinas. Mas a gente não tem candidaturas no interior. E aí você olha nas cidades do interior, a votação do Lula e do Haddad, ela é, no mínimo, 30%. E você vê a votação dos federais, está lá embaixo. Por que existe essa disparidade? Simplesmente porque não tem um candidato da região. Porque o povo gosta de votar também em alguém da região, da cidade, né? Então, não adianta... Por exemplo, eu vou falar para vocês. Hoje, quem tem candidatos aí que se elegem com trocentos mil votos defendendo causa animal. Cadê o candidato da causa animal do PT? Tem um monte de gente que defende animal no PT. Nós precisamos ter um candidato da causa animal.
Né? Nós temos que ter candidatas e candidatos, por exemplo, mães autistas. Né? Tem uma organização imensa de mães autistas no interior, que se organizam em associações. Nós temos que ter uma mãe de mães autistas, não, mães de autistas, né? Errei aqui, desculpa. Mas nós tínhamos que ter uma mãe com essa característica que fosse candidata também a deputada, né? Para defender a causa no Congresso. Então, não basta, né, a gente ter esses nomes, né? Nós precisamos de gente que vá buscar voto em segmentos do eleitorado, porque senão a gente não consegue aumentar a bancada. Então, eu acho que o partido falha muito, né? Não só em demorar para buscar esses nomes maiores, porque tem que se filiar até dia 2 de abril agora, filiar não pode candidatar, como também não faz um trabalho de ampliação, né, com outros tipos de pessoas, né? Então, por exemplo, judô. Tem muita gente que pratica judô no Brasil, não tem um candidato judoca no PT, não tem um candidato da capoeira, não tem um candidato do candomblé. Cadê esse povo? E Zaratini, só uma pergunta, você sai à reeleição, Zaratini? Eu pretendo, né? Vamos ver se o partido aprovar meu nome aí, eu tô na linha, tô na fita. Ô Zaratini, para governo de estado, eu sei que dentro do PT muitos deputados estão tentando com que o Haddad seja candidato a governador, porque ele carregaria o número 13, isso fortaleceria também, talvez, o voto na bancada, aumentaria o voto no partido para deputado federal estadual. Mas você não acha que a Simone Tebet pode até se tornar uma candidata mais ampla do que o próprio Haddad, dado que ela não sairia pelo PT e teria o voto de todos os petistas? Olha, eu acho que a Simone é um nome que está tendo uma repercussão fantástica, Renato. Todo lugar que eu vou, entende? Seja capital, seja interior, o povo pergunta da Simone. É impressionante. Não, e a Simone? E a Simone vem? A Simone vai ser governadora? Vai ser senadora? Então, olha, isso porque até agora não foi feito campanha nenhuma, só boato na imprensa. Então, eu acho que o nome dela é um nome fortíssimo, né? Um nome fortíssimo para disputa. Essa situação de que tem que ser 13, não tem nada a ver, porque o nosso candidato a presidente é o 13, é o Lula. Então, nós vamos sair com a chapinha encabeçada Lula 13. Vai ter... Não tem nenhum problema isso. Eu acho que não tem nenhuma coisa que possa significar alguma perda de voto, não. Agora, nós temos que fazer pesquisa também, né, Renato? Acho que a gente precisa levantar um pouco mais de informação. Porque isso eu estou falando assim com pessoas que eu falo são do povo, mas que acompanham mais a política, né? Mas a gente precisaria saber efetivamente a maior parte da população como é que pensa, como é que enxerga os candidatos, né? Agora, Simone, ela sairia por outro partido, né? Não pelo MDB. Ela iria ou para um PSB, ou sairia... Né, teria que ir para o PSB, ou para o partido aí da nossa coligação. Eu tenho a mesma sensação que você, Zaratini. Tenho percebido gente que tinha desistido de votar em candidatos petistas, tá? Um amigo que hoje se tornou um cara mais do agro aí e tal, colocando a Simone, nossa, agora vamos ter candidatos do agro aqui no interior de São Paulo. Eu fiquei besta, né? E assim, eu acho que ela tem um potencial de voto que pode transformar essa reeleição do Tarcísio em algo muito mais complicado do que ele estava imaginando. E aí, nesse caso, o Haddad poderia sair ao Senado e ter uma disputa, né, mais simples para poder preservá-lo para 2030 também, né, Zaratini? Eu acho que o Haddad tem tudo... Aí, se o Haddad quiser, eu saio de suplente dele. Já estou me oferecendo, porque não teria problema, viu?
Tá certo. Não, eu acho que vai ter muita movimentação ainda. Eu vejo que nós temos esses 4 nomes em São Paulo, todos têm qualidades, todos têm condições de capitanear uma eleição no Estado, né? O presidente Lula vai ter uma conversa longa com a Haddad, porque eles vão viajar lá para a Índia, né? Depois para a Coreia. Então, essa conversa vai ser longa, né? E eu acho que a gente vai acabar tendo uma solução positiva. Tem aqui uma pergunta do chat. A Tânia diz: é jogo político, sim, mas complicado para o MDB, né, na vice. E se acontece algo com o Lula? Está saudável? Sim, mas não podemos prever. As pessoas têm trauma, né, por conta do Temer, Zaratini. É um trauma que não se esquece, né? Nós não vamos esquecer disso nunca, né? Vai ser uma história que vai ser contada para os nossos netos, né? E vai ficar marcada na memória, né? O que foi essa traição desse senhor aí, né? Eu tenho uma pergunta também. A gente falou mais cedo, ontem o Hugo Mota, presidente da Câmara, anunciou que ele decidiu colocar em pauta a PEC que acaba com a jornada 6x1. O governo fala que vai mandar também um PL, que é mais fácil de aprovar do que uma PEC. Eu queria saber, Zaratini, você acha que agora que a gente vai ter a aprovação do fim da jornada 6x1, ainda nesse primeiro semestre? Eu acho que sim, viu? Eu acho que nós vamos avançar nessa discussão. Agora nós precisamos saber o quanto nós vamos avançar, né? Porque é evidente que a comissão especial que vai ser criada, ela vai ter uma discussão dura. Os setores empresariais vão jogar pesado, né? Nós vamos ter deputados defendendo os interesses empresariais, tentando fazer um período de transição longo, né? E nós temos que buscar encurtar isso daí, fazer uma discussão que a implantação do fim dessa escala e das 40 horas, porque, vê bem, não é só fim da escala 6x1, nós precisamos reduzir a jornada semanal de trabalho também. Precisa ser reduzida. Na proposta da Érica Hilton, fala em 36 horas, né? Mas eu acho que pelo menos 40 horas nós temos que arrancar imediatamente, né? Então, baixar a jornada para 40 horas, jornada semanal, garantir 2 dias de folga por semana, são situações que a gente tem que lutar. Mas lá na comissão especial, a guerra é grande, viu? Se preparem aí. Vai ser uma batalha. Você acha que isso... Eu acho muito positivo que o Hugo Mota tenha dado início a esse processo, muito positivo, né? E mesmo a fala dele, não sei se vocês viram aí nas redes e onde ele repetiu no plenário, ele remonta a Getúlio Vargas. Bom, né? Ele quer se capitalizar, né? Fala, Felipe. Minha pergunta era sobre o Hugo Mota mesmo. A eleição é muito bom, viu, gente? Porque eu queria as coisas nas eleições, viu? É aí que vai. Eu queria a tua opinião sobre essa fala do Hugo Mota mesmo, porque a gente teve aqui uma discussão, eu e o Rovai, sobre isso. Me parecia uma capitulação do Hugo Mota, uma pauta que ele não me parece acreditar tanto, ou uma pauta que ele quer para si, porque aquilo, segundo o Renato até leu ali, aquele discurso, parecia como se ele estivesse tentando batizar, comprando uma pauta para ele. Qual é a tua opinião? Eu sei que você não pode, talvez, se meter muito nisso, Zaratini, mas qual é a tua opinião sobre a participação do presidente da Câmara? A minha opinião é que essa pauta não é a pauta dele, certo? Não é a pauta... Mas não pareceu pelo discurso? Não é a pauta dele. Agora, vê bem, ele percebe também a movimentação na sociedade, né? Ele é o cara que mais está tomando porrada aí, né? No Congresso Inimigo do Povo, né? Hugo não se importa. Isso dói, né? Dói Então, eu acho que ele quer galgar um projeto popular. Ele deve ter pesquisa, que inclusive demonstra a popularidade dessa palavra de ordem, e ele deve estar falando, bom, deixa eu melhorar aqui, ilustrar minha imagem, melhorar, mas isso é positivo, não vamos encarar isso como uma coisa negativa. Você vê, não. O Arthur Lira...
O Arthur O que Lira... eu disse é que é o seguinte, ele subiu no barquinho da pauta e eu acho que ele vai aprovar agora, vai fazer tudo para aprovar e sair bandeirando. O Arthur Lira, vocês lembram? Ele era o relator do imposto de renda. Imposto de renda. Todo mundo achava que ele não ia aumentar o imposto dos ricos. E, no fim, ele aumentou o imposto dos ricos, né? E aprovou o projeto, pequenas modificações do projeto do governo, mas foi aprovado por unanimidade. Então, você vê que as coisas, né, elas se movimentam de uma forma que, às vezes, a gente não prevê. O que eu acho importante é que o movimento social e o movimento sindical se mobilizem, sabe? Eu acho importante que se mobilizem. Nós vamos ter o 8 de março, que é um dia de mobilização, que é o dia de luta das mulheres, que nós temos que levantar a bandeira do fim do feminicídio, fortalecer esse movimento do presidente Lula. E nós temos o 1º de maio, onde nós temos que levantar a bandeira do fim da escala 6x1 e das 40 horas. Então, são 2 oportunidades no primeiro semestre que tanto os movimentos social e sindical como a esquerda política, de forma geral, não podem perder, certo? Nós temos que organizar grandes mobilizações. Eu já fiquei chateado aí que eu ouvi dizer agora que o 1º de maio vai ser descentralizado. Sabe? Pô, não é hora de fazer coisa descentralizada, é hora de fazer coisa grande. Mas eu acho que os nossos dirigentes sindicais estão meio receosos. Mas eu acho que a gente tem condição de encher a Paulista numa grande manifestação de 1º de maio, sem precisar ter show, né? Aqueles shows lá com distribuição de prêmio. Acho que dá para fazer, né? Eu, de todo jeito, Rovai, estou com meus amigos organizando um 1º de maio na Vila Brasilândia, viu, lá no Jardim Elisa Maria. Então, se alguém quiser ir lá, vai ter à noite, 1º de maio à noite, nós vamos ter lá uma festa de 1º de maio no meio da Brasilândia. Vai ser a nossa luta lá. Mas vai ter em muitos lugares aí de São Paulo. Muito. E vai ser sexta-feira, 1º de maio? Sexta-feira. Aí dá para fazer à noite, aí é tranquilo, né? Um churrasquinho de gato, uma cervejinha. Já tá pensando numa festinha. Eu já gostei da ideia. Você sabe, eu aprendi isso com um camarada lá no Jardim Santa Maria, em Osasco, que é um bairro bem popular, é o Serapião. O Serapião, infelizmente, faleceu. Ele tinha um botequinho, daqueles de nordestino, né? De periferia. E ele, todo 1º de maio, ele arrumava um esquema lá, fazia um palco e botava uns caras tocando ali, juntava a gente pra caramba. Lógico que ele queria ganhar, vender cerveja, né? Mas era o 1º de maio do Jardim Santa Maria. Pô, vamos fazer isso em larga escala, pô, todo mundo aí, o PT se mobilizar, cada bairro ter uma festa. É coisa simples de fazer e dá pra gente fazer. Festa dos Trabalhadores. Eu queria agradecer a Daniela Teixeira, que mandou aqui um super sticker, a Auxiliadora, que mandou: não vai ter processo por acusação do Tarcísio em entrevista sobre Lula ter sido chefe de organização criminosa. Pois é, né? Mais uma fake news. Tem que estar preparado, né, na campanha, como a gente falou aqui, né, Zaratini? Ô, Zara, uma última pergunta aí. Você acha que pode ter algum racha na base do Tarcísio? Você que convive mais ali, o Donato que está na Assembleia Legislativa, pescando isso, vocês conversam o dia inteiro, imagina? Olha, aliás, faz tempo que eu não converso com o Donato. Mas eu acho que você devia até entrevistar ele aí para pegar mais novidades. Porque o Donato conhece bastante lá como é que está a política. Mas eu estou vendo... Você viu, o Kassab falou pro Tarcísio que ele era submisso. Doeu, hein? Doeu. E o Kassab e o Tarcísio deu mais uma cortada nas asinhas do Kassab. Eu não acho impossível ter um racha. Como o Kassab se aninhou com o bolsonarismo, foi lá declarar amor eterno ao Flávio Bolsonaro, isso pode repercutir num desmonte da frente que hoje apoia o governo dele, né? Ainda mais se a situação política continuar ficando ruim para ele, como está piorando, na minha opinião, né? Pode ser que as pesquisas ainda não mostrem, mas
Eu tive no Litoral Sul, Canané, Iguape e Ilha Solteira. Falei com os 3 prefeitos. 2 falaram para mim, nós vamos apoiar o Lula. 2 prefeitos, que não são do PT, não são da esquerda, falaram, nós vamos apoiar o Lula aqui. Então, esses caras que vieram aqui do Pontal do Paranapanema falaram, nós vamos com o Lula. Então, a situação está mudando no interior, né? E eu acho que vai mudar rapidamente, certo? O Lula tem feito um governo, está comparecendo mais em São Paulo, então o Tarcísio que se preocupe mesmo. Você vê que ele nem aparece nas coisas que o Lula faz. Ontem o Lula lançou uma fábrica de vacina lá no Instituto Butantan, uma coisa importantíssima, numa empresa do governo do Estado. E o Tarcísio não foi. Quem faturou? O Alckmin, o Lula, o Haddad, que estavam lá. Então, nós vamos entrar no estado de São Paulo, eu estou muito otimista. E ganhar em São Paulo é ganhar no Brasil. Então, não tem erro. Se ganhar em São Paulo, ganhou o Brasil. Se empatar em São Paulo, ganhou o Brasil. Se perder de pouco em São Paulo, ganhou o Brasil, né, Zara? Verdade vamos ganhar. Você não está acreditando, Renato. Fala aí pro vereador aí de Santos para ele deixar de ser bobo, porque ele pode virar deputado federal nessas ondas, viu? Porque a onda é assim. Acho que o problema dele é o contrário. Se ele ganhar, que ele ganhar, se fosse para não ganhar, acho que ele estaria mais tranquilo. Vai, para com isso. Teve há um tempo atrás aí, eu tive num aniversário de um amigo, que também é deputado e tal, e tinha lá uma liderança do PT bastante importante, vou citar nome, que falou, não descarte a possibilidade de a gente ainda convencer o Kassab a vir para o nosso lado. E, entre outras coisas, acenava com o Kassab vir a ser o visto Lula. Eu acho que esse trem já passou, né? O que eu acho é o seguinte, o PSD é um partido que o Kassab vai enchendo, certo? Ele não pergunta a opinião. Qual a sua opinião? Você é de direita ou de esquerda? Ele não pergunta. Ele vai pondo para dentro. Ele vai pegando gente que é mais à esquerda, gente que é mais à direita e vai juntando. Uma candidatura do Kassab a vice do Lula explode o partido. É o que eu acho. Explode. Então, vê bem, o Kassab não vai fazer isso. Ele pode ficar neutro. Ele pode lançar um candidato para negociar o segundo turno, né? Mas eu acho muito improvável que ele jogue, né, uma bomba dentro do próprio partido tomando uma posição dessas. Acho muito improvável. Também acho. Muito bem, Zaratini, muito obrigado aí pela sua participação. Amanhã acho que é o Caseiro que vai estar aqui, Vou pegar nosso deputado de Santos! Vou pegar esse trecho e botar aqui para ele. Falar, Caseiro, escuta isso. Aí. Vamos lá. Você não acha que o Caseiro pode ser um cara que percorre a Baixada e levanta esse povo, rapaz? Tá na hora da Baixada se levantar. Pode ficar aí, eu acho que ele... Eu botei meus votinhos aí na Baixada, mas ele vai ter muito mais, pô. Ele seria um nome para unificar aí, talvez, né? Porque acho que não tem nenhum candidato federal e não sei, é difícil se eleger, mas que ele sairia como candidato a prefeito bastante fortalecido, se tiver uma grande votação, isso sairia. Eu acho que é uma coisa que ele tem que pensar, sim. Agora, precisa do apoio do partido também, né, Zaratini? Porque, da outra, coitado, saiu a deputada estadual, não recebeu nem ajuda para fazer os panfletinhos, viu? Foi difícil. Mas vamos lá. Obrigado, gente. Valeu, um abraço. Zaratini. Abraço. Até a próxima. Valeu.